Olá, eu sou o Uri, co-founder e CRO da Swap. Estou com o Kelvin, CRO também, É isso aí. da VM Tecnologia. Muito animado para a gente trocar uma ideia sobre a convergência entre o mercado de serviços financeiros e softwares de gestão como um todo. Exato. Bem-vindo, Kelvin. Obrigado. Pô, é um prazer encontrar mais um CRO, né? Esse é um cargo novo ali, que a gente não tem visto tanto, mas é muito gostoso trocar uma ideia sobre tecnologia e inovação. Estou muito empolgado, o VM está participando da Autocom aqui pela primeira vez como stand. A gente já é freguês antigo aqui da feira, mas trocar uma ideia com vocês vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Queria começar aqui te perguntando um pouco da sua visão sobre as principais tendências para esse mercado de software de gestão. Perfeito. Eu acho que a simplificação hoje tem tomado conta, né? Principalmente com a diminuição da barreira das tecnologias, né? O Android vindo com muita força para o mercado, a gente tendo a inteligência artificial também até programando, codando, criando aplicativos muito simples. A gente tem que, na experiência do usuário, trazer uma simplificação para atender o maior nível de clientes possível. A gente na VM atende desde o cliente gigante, que tem 500, 600 pontos de venda, milhares de pontos de venda, até o empreendedor único, que tem um MEI, tem um ponto de venda lá, um mercadinho no seu próprio apartamento, e ele resolveu empreender, e ele tá lá, ele dá o sangue, tá com a barriga no balcão, digamos assim, mesmo sendo autoatendimento, né? Fazendo parte da operação. E como uma empresa de tecnologia, a gente simplificar essa gestão de algo complexo, com muitas SKUs, com muitas particularidades, em algo que tanto esse empreendedor mirim até o gigantesco consigam usar e escalar suas operações, não é fácil, mas acho que a gente tem conseguido chegar lá até agora, né? Vamos ver agora os próximos passos. Muito legal, faz muito sentido, e essa questão da simplificação, dessas jornadas, das experiências, remete um pouco também ao que está por detrás dos panos, né? São as tecnologias de infraestrutura e até cloud. Com certeza. E cloud, querendo ou não, é uma coisa que está no mercado há bastante tempo já, é uma coisa que tem sido discutida há muitos anos, já é uma realidade, mas para muitas empresas de software de gestão ainda não foi implementada. Queria ouvir um pouquinho da sua visão do porquê que o cloud não está em todo lugar, não é tão ubíquo ainda, e também das principais vantagens de usar o cloud no dia a dia. Eu acho que um dos grandes desafios é o legado, né? Quando a gente vê grandes empresas que têm muitas soluções, que eventualmente não são necessariamente tão conectadas, esse legado ele é um desafio a ser superado. A gente tem uma vantagem que desde o começo a gente vem trabalhando com cloud, e muito focado em microserviços, uma operação lean e eficiente. E esse é um desafio que fica para os grandes players do mercado também, que estão já há mais tempo, né? De como que eu me mantenho atual sem perder essa velocidade. Uma coisa que a gente tem visto bastante na VM é um time de produto também que não está no ar-condicionado. Que ele está indo na operação, que ele vai entender, ele faz desde o momento ali de como é que eu separo um produto, como que isso vai lá para o financeiro, e tem sido transformacional para a gente isso, sabe? É realmente você trazer a eficiência da operação, tanto da ponta para o cliente, e isso ser traduzido lá no banco de dados, ser traduzido em como que esse dado é tratado, porque às vezes a gente tende, como empresa de tecnologia, fintech, a ficar, como é que eu vou fazer essa estrutura aqui escalar? Eu quero escalar a infra. Mas não pode ser isso sozinho, ou só vou escalar vendas. Tem que ser uma coisa em conjunto. Então isso tem sido um aprendizado muito grande, assim, de como cuidar com o legado, e o time de produto sempre muito atento a como que a gente vincula a tecnologia e escala do banco ao mesmo tempo, sabe? Totalmente, e faz muito sentido, né? Na verdade, não adianta você investir um monte de recursos em infraestrutura, novas tecnologias, se você não sabe para quê, né? Exato. Afinal das contas, a voz que manda é a voz do cliente. E eu tenho bastante curiosidade, assim, na perspectiva de vocês, de ouvir o que é que esses clientes estão buscando na ponta. Eu acho que hoje existem soluções incríveis no mercado, mas tem poucas empresas que oferecem tudo. E a VM tem essa característica, né? Então, quando a gente pensa em autoatendimento, a gente está falando de conectividade, a gente está falando de hardware, eventualmente um totem ali, uma maquininha. A gente está falando do sistema de gestão de todo o back-office, roteirização, estoque, a pick list. A gente está falando
E a gente está falando de pagamento, que eu quero receber o dinheiro, né? Hoje, como é que é o modelo de operação tradicional? Você fala com cada uma dessas empresas separado, tenta juntar tudo num ponto de venda e torce para dar certo, né? Na VM não, você tem tudo isso num lugar só, um contato comercial, um suporte integral que entende de ponta a ponta o seu negócio. E é por isso que a gente consegue atender diversas verticais. Então, a gente está falando de lavanderia autônoma, micromercado autônomo, máquina de bichinho de pelúcia, cadeira de massagem, máquina de algodão doce, a gente está falando de vending machine de café, restaurantes agora, tudo isso dentro desse mesmo ecossistema. E foi isso que nos permitiu chegar aos 25 mil pontos de venda, e eu creio que esse combo é o que vai fazer a gente chegar muito mais adiante. E uma coisa interessante que a gente não comentou, mas a VM hoje é parte de um grupo que chama Nayax. É um grupo global, com mais de 1 milhão de pontos de venda ao longo do mundo, e essa tese é a mesma que eles usaram para sair de um país e tomar conta do mundo inteiro, né? Então, esse formato de negócio é uma coisa que eu acredito bastante, sabe? Juntar as pecinhas. Juntar as pecinhas. É muito mais do que só uma questão brasileira, né? Com certeza. É uma fórmula para o mundo todo. E é interessante você trazer isso num contexto que a gente também estava recuperando alguns artigos. Tem um que a gente gosta muito de uma sócia de um fundo de venture capital lá dos Estados Unidos, a Angela Strange, e ela fala que toda empresa vai ser uma fintech. É isso. É muito como uma continuidade, primeiro da web, depois cloud e num terceiro passo, essa introdução dos serviços financeiros. Você concorda com isso? Cara, eu tenho certeza absoluta. Eu sou suspeito a falar, eu venho de adquirentes, então minha vida inteira foi essa. Já fiz operações locais, operações internacionais, cross-border, e, sendo bem honesto, eu acho que hoje todo mundo quer ser fintech, mas as pessoas às vezes não estão procurando os melhores parceiros. Eu, por ter vindo desse mundo, sei que ter um bom parceiro que te fornece soluções de tecnologia, com segurança, com eficiência, com transparência, é o que vai te fazer avançar. Muitas vezes eu sinto que a gente acaba se pegando na parte técnica, mas às vezes tem muitos bons parceiros que já têm muita coisa pronta, disponíveis, com um preço eventualmente acessível e que você consegue avançar, que é muito o que vocês fazem também. Eu acho que esse é o grande barato. Eu vejo pela nossa história aqui na VM, sem os nossos parceiros de tecnologia, de pagamentos, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Encurta muito o caminho? Não teria. Ou demoraria mais 5, 6 anos até conseguir atingir o nível que a gente está. Só que no mundo dinâmico, como a gente está falando, quem tem 5, 6 anos para desperdiçar? Não, já mudou tudo. Já foi, o mercado já foi, já até deixou de existir. Exatamente. E é interessante quando você traz esse ponto, porque é um universo de possibilidades, né? E aí, vocês se envolvem em muitos elementos dessa jornada, vocês trazem muita coisa para dentro, e pagamentos também tem um monte de pecinhas diferentes. Por onde começar? Qual que é o roadmap certo no contexto de vocês para fazer com que essa introdução de serviços financeiros funcione bem? Olha, pra gente, uma das principais coisas é a performance, né? Eu tenho que ter uma transação extremamente veloz, porque se eu não vendo, ou eu não vou entregar o produto na vending machine, por exemplo, ou se eu demoro um pouco ali, posso perder esse cliente. E no micromercado, se eventualmente demora para aprovar a transação, o cliente pode ter ido embora com a Coca-Cola dele ali, com a aguinha dele, e foi embora. E já era, nunca mais vou recuperar essa venda. Então, nosso primeiro passo foi como que a gente cria uma estrutura de pagamento rápida e eficiente sem ter um intermediador que vai inviabilizar o meu negócio. Tem um ticket médio muito baixinho. Como a gente estava falando, de água em água, de paçoquinha em paçoquinha. Então, a gente fez uma conexão praticamente direta com algumas adquirentes e isso, obviamente, a gente teve que despender um pouco mais de tempo. Mas a gente criou uma base tão sólida que hoje permite a gente fazer isso com diversos outros parceiros e traz uma confiança muito grande para os nossos operadores. E a partir disso a gente falou, beleza, tem uma base sólida que é o meu core, com bons parceiros. Agora, o que eu estou adicionando de serviços, eu estou fazendo nesse mesmo formato. Eu não quero necessariamente desenvolver o melhor programa de loyalty. Eu não quero fazer a melhor solução de RP completo e absoluto. A gente tem uma solução de monitoramento com inteligência artificial para os mercadinhos. Eu não quero perder 2, 3 anos desenvolvendo isso. A gente está indo atrás dos grandes parceiros e plugando no nosso sistema. E dividindo o bolo. É isso que a gente acredita. Todo mundo tem que sair ganhando, principalmente o nosso cliente. Faz muito sentido. E quando a gente fala de autosserviço, né?
vem um pouco uma dúvida. Quem são as empresas que estão por detrás do serviço, né? Quem que está investindo nisso? Quando você traz o tipo de tecnologia que você traz, com serviços financeiros embarcados, como que você ajuda a vida do financeiro que está por detrás dessas empresas? Perfeito. Essa é uma dúvida bem comum. O pessoal sempre pergunta, vocês vendem as máquinas, né? Eu quero comprar uma máquina de café. Vocês vendem? Não. A gente vende o que habilita essa máquina a ser mais inteligente e mais eficiente na questão de pagamento. Então, os nossos clientes, eles são desde um microempreendedor, que tem a própria lojinha no condomínio, ou comprou uma vending machine num marketplace lá e resolveu operar, até os grandes operadores estruturados, grandes contas que atendem bancos, atendem hospitais, que tem 200, 300, 400 pontos de venda e que tem uma infraestrutura muito grande por trás. E uma coisa que a gente acredita muito é saber também os seus limites. Então, pelo nosso sistema, a gente entende que a gente é especialista em algumas coisas da operação. A parte de autosserviço, o totem que é proprietário nosso, roteirização, uma série de coisinhas que fazem sentido. Mas tem um momento que eu também estou disposto a abrir APIs para eles fazerem as integrações. Eu quero ter uma visibilidade de como que é a minha distribuição normal de produtos refrigerados. Eu não vou trazer isso no meu sistema. Eu te entrego os dados, API segura, conectada, fácil de ser integrada, e eles usam isso da forma que eles quiserem. Então é ser flexível o suficiente para o grande conseguir fazer do jeitinho dele, sem perder a característica do SaaS, mas também pequeno o suficiente, simples o suficiente para o empreendedor unitário conseguir operar um sistema sem ficar maluco e perder os cabelos. Faz todo sentido. E nessa discussão de pagamentos, aí cada vez que você vai aumentando o porte das empresas que você atende, inclusive conforme a operação vai crescendo, é inevitável falar de compliance, gestão de risco, de gestão de fraude e tudo mais. Com certeza. Como que vocês lidam com isso? Quais são as melhores práticas? Como que vocês previnem esse tipo de incidente? Hoje a gente tem uma diretoria de segurança dentro da empresa, né? E é uma área que, até por a Nayax, que é o grupo que a gente pertence agora, ter capital aberto, é impossível de fugir. Nem se a gente quisesse, a gente não poderia estar fora de compliance, né? E essa diretoria, ela olha todas as questões de segurança, mas também, assim como a diretoria de compliance, olha para toda a avaliação de risco dos clientes. Então, qual que é o perfil transacional desse cliente? A gente está acostumado a vender R$5, R$10. Passou uma transação lá de 2.000. Cara, o que foi vendido ali, entendeu? Pelo menos não conheço nenhum produtinho de mercado simples que tenha esse ticket médio. Então a gente faz uma avaliação completa das transações do cliente, faz um processo de Know Your Customer, a gente está agora ainda profissionalizando mais esse processo, e é essencial. Mas também é um desafio para a gente, porque o nosso competidor, muitas vezes, que está ali começando com 50, 100 pontos, esse cara, sendo bem franco, ele não está nem aí para isso. Então, o nosso grande desafio é como eu não perco a velocidade e mantenho o meu nível de segurança lá em cima. Porque a gente está falando de pagamento e dinheiro no bolso do operador. Eu não posso brincar com isso. E muitas vezes, quem está operando fala, eu prefiro pagar um pouquinho mais barato, vou com esse cara aqui, mas qual que é o nível de segurança disso? Você está deixando o teu faturamento inteiro da tua empresa na mão de alguém que você nem sabe qual que é o parceiro que ele usa para te pagar, você nem sabe se ele tem algum nível de segurança dentro do sistema. Então, convencer o cliente de que a segurança é importante também faz parte desse processo educacional de venda. É um barato que sai caro. Assim. Exatamente. E aí, indo um pouco para um exercício mais de longo prazo, mais aspiracional, você que está na ponta, vendo muita transformação, muita inovação, o que você enxerga assim, de tendência para os próximos 3 a 5 anos e como que você conecta a tua estratégia com isso? Boa. Uma coisa que para mim é muito clara e que é um princípio quase norteador assim, da minha vida é democratização de tecnologia. Hoje a gente vê grandes redes com totens maravilhosos, operações super bem pensadas, mas quando a gente olha para a Padoca, por que esse cara não tem acesso à tecnologia? Por que ele tem que muitas vezes sofrer não tendo controle da sua operação, ele não tendo uma gestão eficiente, ou ele tendo que quase que fazer uma pós-graduação lá para conseguir entender como mexer no sistema? Então, essa democratização é o que a gente acredita. A gente acredita extremamente no conceito do all-in-one como companhia, de eu vou
para algum lugar e lá eu encontro tudo que eu preciso para aquele... Como é que eu posso colocar isso em... É ser um especialista generalista. Entendeu? Pô, eu sou muito bom nisso, eu entrego várias soluções dentro de uma e você chega aqui para mim e eu vou te atender. É isso. Até porque o pequeno empresário, muitas vezes, não é especialista em nada, né? Ele Exato. acaba sendo Exatamente. um generalista Exatamente. que atua em várias Exatamente. coisas, Exatamente. mas fica vendido em assuntos Exatamente. muito específicos. E uma coisa que é muito interessante é que esse cara também não tem tempo. Então, você vai falar para um empresário que está lá, às vezes, chapeando hambúrguer. A gente vai fazer um onboarding de 3 horas contigo, às 17 horas começa. Entra no call do Teams lá, do Zoom. Esse cara não vai entrar. Então, o nosso desafio é exatamente esse. Deixar o negócio tão simples que para ele seja, cara, isso aqui é moleza. Vou lá, digito aqui, faço isso, clico ali, foi, um abraço. Tenho na própria maquininha a operação completa. Nem preciso abrir notebook, nem preciso ter um notebook. Entendeu? Então, é um pouco disso que a gente tem visto, sabe? Porque a parte de hardware e software em si tá tendendo à comoditização. Não tem como fugir disso. Então, a gente tem que focar na experiência que o cara tem e se ele entende exatamente todos os benefícios que o sistema oferece. Você tendo isso, não vai depender muito qual que é o hardware e qual que é o software que ele está utilizando, porque ele vai estar... aquilo ali vai fazer parte da rotina dele. Ele vai entender que... O que ele faz quando ele chega na loja? Ele acende a luz, ele liga o sistema, ele parametriza o que ele precisa, fecha as contas do dia seguinte, e é isso. É a rotina dele dentro do serviço, do software. A gente não quer atrapalhar, sabe? Esse é o que a gente tem acreditado. Não atrapalhar o cara. Só isso aí a gente já está ganhando. Parece simples, mas... É muito desafiador. É muito desafiador. Muito. É muito, muito legal, Kelvin, ouvir a sua perspectiva sobre esse mercado e também sobre a intersecção de todas essas tendências. Espero que a gente tenha muito mais papos como esse. Queria te agradecer muito e dizer que você está sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente está super aberto aí. Se quiser conhecer mais também da VM, fiquem à vontade. A gente está em todas as mídias sociais e espero que a gente troque uma ideia em breve. Foi um prazer. Valeu. Valeu.